Senhoras e senhores, chegamos à conferência de encerramento. Aqui no nosso palco, o presidente da mesa, Dr. Flávio Pansieri, conosco ainda o Dr. Luciano Bernardi, diretor financeiro da BD Conste, o Dr. Francisco Monteiro Rocha Júnior, diretor vice-presidente da BD Conste, o Dr. Marco Aurélio Marrafon, diretor secretário-geral da BD Conste, e os nossos conferencistas, Dr. Lênio Streck, membro catedrático da BD Conste, com pós-doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e da Unesa Rio, com o tema Brasil, um país sem precedentes. Também nosso conferencista, o Dr. Edson Fachin, membro catedrático da BD Conste, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, alma mater da Universidade Federal do Paraná, com o tema Jurisdição Constitucional, Sociedade Aberta e Democracia, Desafios para a Justiça e a Segurança Jurídica. Senhoras e senhores, Pois, muito boa tarde, noite. Quero saudar, além desta bela plateia, também quero saudar o ministro Fachin, Flávio, Marrafon, Luciano, Francisco, que estão aqui conosco na mesa, neste encerramento deste tão belo evento. E também quero saudar, não enxergo assim, mas tenho certeza que estão aí, que é o querido Abdala, Salam Alek, e a Morgana, meus alunos, o Luiz Henrique, Vinícius, Jefferson, os que me acompanham, que me ajudam. E quero saudar também, eu estou lançando um livro chamado Como Fazer a Coisa Certa em Direito. Já esgotou os que tinha aqui, também mandaram só 2, então é fácil, né, de esgotar. E eu quero dizer que quero saudar aqui a Rosane, que é uma das coisas certas que eu fiz até hoje. Tantas palestras que a gente já deu, antes estavam dando as instruções aqui, Fachin, que eu, depois de tantos anos, né, quando eu vou ao Supremo enfrentá-los, quando eu fazia júris ou quando jogava futebol semiprofissional, sempre com disputas, por mais que tivesse experiência, sempre me dava o friozinho na barriga. E eu vendo toda essa gente, vendo vocês, eu ainda tenho esse pequeno frio na barriga que me dá quando eu tenho coisas importantes para fazer. Isso, nunca se quer ensinar nada para ninguém, eu não quero ensinar nada para ninguém, eu quero apenas que as pessoas se angustiem com isso que eu digo. Eu me lembro que em 1983, imagina quantos anos faz isso, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu fui fazer um mestrado e o meu professor de todos nós, Luiz Alberto Vará, me entregou um livro em 2 volumes chamado Teoria Pura del Derecho, Hans Kelsen. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Não sabia um ovo. E eu era para fazer um seminário. Tinha 3 dias para preparar. Não entendi nada. Então, quando a gente não entende alguma coisa, não precisamos nos envergonhar. Eu não entendi lhufas do negócio. Eu fui no hotel em que ele estava e disse: olha, eu li, reli, não entendi nada. Aí ele disse: estás no caminho certo, porque sabes que não entendeu nada e estás com uma boa enfermidade, estás com angústia epistemológica. Então, desde lá, eu cultivo a minha angústia epistemológica. É o que eu tenho aqui e é o que eu quero
passar para todos. E quero primeiro falar do meu Rio Grande do Sul, sofrido, abaixo d'água, e que todos prestem sua solidariedade. E também quero homenagear um querido colega, o Alexandre de Moraes da Rosa já falou dele, que dias e dias batalhou ajudando as pessoas, o Auri Lopes Neto, Auri Lopes Júnior, que foi incansável, ele está sendo para ajudar e recolhendo pessoas e salvando gente. Isso é muito bonito. Um país sem precedentes tem dois sentidos, né, Rui? O Rui Castro, outro dia, escreveu uma coluna, é um dos colunistas que eu mais gosto, que é o Rui Castro, e ele escreveu uma coluna na Folha de São Paulo, em que ele dizia que o Brasil é sem precedentes como país, né? Então, mas eu quero dizer que, antes de tudo, nós temos problemas, mas temos a melhor Constituição do mundo, avançamos muito. O Brasil é antes da Constituição e depois da Constituição, isso é inegável. O meu discurso aqui é um discurso crítico, mas otimista e também realista, né? Se avançamos no social, retrocedemos muito no cultural, incrementamos a picaretagem nesse país também. Quando um trouxa e um influencer se encontram, sempre dá negócio. Nenhum país tem Pablo Marçal. Não tem. É impossível alguém país ter um Pablo Marçal. Não tem. Influencer é uma coisa assim que, quando você fracassa em tudo, vira influencer. Já não tem mais o que fazer, fracassei, influencer. Isso é o que funciona. E arruma 10 milhões de seguidores. E depois faz fake news sobre o Rio Grande do Sul, faz fake news dizendo o seguinte, que como as pessoas foram no show da Madonna, Deus castigou. Como assim Deus castigou? Quer dizer, é impressionante isso, como uma pessoa diz uma coisa dessa. Aí uma outra moça, influencer também, esta praga contemporânea, ela disse o seguinte, que o Rio Grande do Sul, o meu Rio Grande do Sul, tem muito terreiro de Umbanda. Que ruim isso, né? Muito terreno de Umbanda. E por isso Deus castigou e mandou chuva. E arrasou com o Rio Grande do Sul. Bom, Deus também não deve gostar muito de algumas igrejas pentecostais, porque também a água passou o rodo nas igrejas pentecostais. Quer dizer, essas coisas desse tipo. Então, não vou falar aqui de outras coisas, não vou falar aqui já o Jacinto e o da Lava Jato, essas coisas assim, que é uma coisa sem precedentes no Brasil. Jacinto e o Alexandre de Moraes da Rosa já falaram sobre isso, e outros que falaram sobre isso aqui. Então, também só quero dizer que nenhum país tem Silas Malafaia, né? Isso também é muito. E também ninguém tem uma delação Sherazade que nem a do Mauro Cid. 9 meses de delação e não termina nunca. Sherazade é 1001 noites. Eu fico imaginando que toda noite o Cid chega e diz, eu tenho uma história nova para contar. E os caras, conte-nos tudo. E aí não cortam a cabeça. Sabe que a Sherazade sobreviveu, porque 1001 noites ela ficou dizendo que ela tinha uma outra história, O Cid faz a delação Sherazade. O Brasil é um país sem precedentes. E tem fake news, tem todas essas coisas, e é um país também que se corre sozinho na justiça e se chega em segundo lugar. O ministro Schietti falou aqui do Edmilson, pobre do Edmilson, que ficou 12 anos na prisão e foi condenado a 170 anos. O Tribunal de Justiça explicou por quê. Afinal, os juízes têm livre convencimento. Ótimo, que maravilha! Livre convencimento, 170 anos, é esta a explicação? O que é livre convencimento?
Livre com vencimento seria o quê? Alguém que se aposenta e fica livre com vencimentos? Talvez. Então, o nosso judiciário aplica o princípio da afetividade, mas não consegue impedir discursos de ódio. Temos que trabalhar nisso, meu querido amigo aqui, que defende o princípio. Por aqui, o mandamento não prestarás falso testemunho é rejeitado porque viola a liberdade de expressão. Nunca se viu tanto falar em democracia, mas ninguém quer eleger o piloto do avião, correto? Todo mundo prefere aquele cara com aquele chapéu bonito que caminha elegante no aeroporto. Eu gosto do comandante do avião, quando ele entra no aeroporto, todos olham e ele sabe que todos dependem dele, mas que grande poder. Pode mais que ministro supremo, eu aposto, o comandante do avião. Mas ninguém quer elegê-lo, sabe por quê? Porque ele sabe mais. Em Abdala, mas Allah sabe mais, né, Abdala? Então, liberdade é outra palavra, né? Como diz outro dia, numa manifestação contra o Supremo Tribunal, um manifestante na frente do tribunal tinha uma frase assim: prefiro perder a vida do que a liberdade. Eu achei genial isso. E tinha um outro sujeito com um cartaz assim: abaixo o FGTS. Ele queria dizer abaixo, mas imagina, que coisa, não? Ou uma advogada aqui do Paraná que tinha um cartaz assim: vamos fechar o STE. Você trocou um pouco as siglas, mas tudo bem, né? Lembram disso? E eu vi uma outra placa muito bonita, dizia assim: todo o apoio ao Sérgio Moura. Isso é muito bonito. Enfim, nem o VAR funciona direito, porque o árbitro tem livre convencimento. Isso é um problema para mim. E mesmo contra a imagem, eles decidem conforme o seu clube. Eu espero que a justiça não seja exatamente isso. Mas tem coisas muito boas. Este congresso, nenhum país faz um congresso como esse aqui. Segundo o Datafolha, tem 5.000 e, segundo a Polícia Militar, só 175. Na margem de erro, temos 2.000, Flávio. Então, estamos muito bem. Como eu falei, tem a nossa Constituição, a melhor do mundo, embora muitos alunos e advogados odeiem a Constituição. Escapamos de um golpe, saímos vivos, louve-se o papel do STF, assim como na pandemia, salvou-se a saúde pública. Gilmar hoje falou isso aqui muito bem. Hoje o STF, ministro Fachin, eu fiz isso agora no programa da CNN, com o William Walker, no domingo, à noite, programa CNN, estava lá eu e mais 2 parceiros, e eu dizia lá que hoje o Supremo Tribunal é muito mais atacado por seus acertos que por seus erros. E também a comunidade jurídica poderia se ajudar mais. Por exemplo, a presunção da inocência, que eu fui lá defender na frente do ministro Fachin e tantos outros, fomos fazer isso, 63% da comunidade jurídica descobriu-se era contra a presunção da inocência. Eu fico pensando que, se fôssemos médicos, estaríamos fazendo passeatas contra os antibióticos. 63%. Tem meninos e meninas hoje que saem da faculdade odiando a Constituição, porque alguém certo dia disse que Constituição é apenas filigrana. Então, o ensino jurídico é outra coisa, direito facilitado, mastigado, os coaches, as redes sociais, já não lemos mais. Eu sou do tempo que existiam livros, hoje pouca gente lê livros. Por isso que eu pergunto, com tanto livro ruim que tem, tantos livros facilitados e tantos que estão por aí, eu pergunto se alguém da plateia se operaria com um médico que tenha se formado com um livro chamado Operação Cardíaca Facilitada. Não? Mas no direito pode, né? No direito pode.
Eu acho que muitos livros no direito tinham que ter uma placa que nem nas carteiras de cigarro. O uso constante desse material fará mal à sua saúde mental. E, além disso, tinha que ter uma foto com um sujeito tipo Kiko, do Chaves e Kiko, dizendo: eu li e fiquei assim. O mundo hoje é um mundo de informações. Todo mundo tem celular, todo mundo tem tudo que é tipo de aparelho, o Brasil é recordista nisso. Mas, se todo mundo tem informação, por que aumenta perigosamente o número de imbecis, de idiotas? Devia ser o contrário, devia diminuir mais informação, menos idiotas. Mas é mais informação, mais idiotas. Por quê? Porque a equação não fecha. O T.S. Eliot dizia há muitos anos que informação não é conhecimento, conhecimento não é saber e saber não é sabedoria. O conhecimento é o produto de uma informação filtrada devidamente. Esse é o papel do professor, Flávio, fazer com que a informação se transforme em conhecimento. A informação em si não quer dizer nada, porque qualquer idiota tem informação fazendo um clique no seu aparelho. Mas transformar em conhecimento é um desafio que é nosso, desafio dos professores, de quem escreve livro, de quem faz as coisas acontecerem neste país. Então, talvez estudando mais consigamos conhecimento, saber e, quem sabe, sabedoria. O que nós queremos é conhecer, portanto, e não só nos informar. O que é conhecer? O Ricardo Araújo Pereira, outro dia, escreveu um texto na Folha de São Paulo também, em que ele dizia que existem palavras, e com isso nós comunicamos, que você não precisa testar. Quando você diz rocha, não precisa dar o chute numa pedra e quebrar seu pé para dizer a rocha é dura, porque você já sabe que a rocha é dura. A palavra conteúdo, por exemplo, significa sempre ausência de conteúdo. A frase, vou criar um conteúdo, pode escrever que não vem nada daí. A internet está cheia disso. A palavra amigo no Facebook significa, muitas vezes, o contrário do que dos dicionários. A palavra seguidor não significa, nas redes sociais, discípulo ou partidário. Significa, normalmente, alguém que está pronto para lhe dar uma rasteira. A palavra cujo significado mudou radicalmente foi compartilhar. Na verdade, significa compartilhar, repartir coisas boas. Na prática, o que está se repartindo hoje é discursos de ódio. Anotem, alguém que compartilha a fotografia de um pão não oferece nada aos outros. Quem compartilha uma foto do seu carro não está dando carona. A palavra que se encaixa no contexto para saber o que é, por exemplo, nesta discussão que está no título da conferência, é o outro lado de um país sem precedentes. Um país sem precedentes é um país que não tem precedentes, como eu falei antes, mostrando as coisas que nos outros países não tem. É como a jabuticaba, só nasce aqui. Então, tem um monte de coisas que só tem aqui, que não tem aqui, só tem lá fora. E a palavra precedente? A palavra se encaixa nesse contexto. O que quer dizer precedente? Precedente, aquilo que é anterior, acontece antes de outra coisa. Situação precedente precede a outra. Sem precedentes, que nunca aconteceu antes. Único. Sem precedente quer dizer, eu vivi uma felicidade sem precedentes. Aqui no Brasil, precedente virou pós-cedente, ou algo assim. O Jacinto falou disso ontem aqui. Ninguém escreveu mais do que eu nos últimos anos sobre essa questão. Eu tenho aqui uma série de... isso aqui é a intoxicação do celular, aí, né? Mas esse é do liberdade de expressão. Isso é a minha resposta aos idiotas aqui. Isso eu vi na internet esses dias. Tem um cara ensinando um cursinho como despachar com o juiz. Imagina, né? Onde nós chegamos. Mas isso não importa. Esse é um selo especial.
Esse livro está à disposição também, está para vender por aí, A Ignorância ao Alcance de Todos. Mas eu quero só dizer aqui antes que tantos textos que eu escrevi nos últimos tempos sobre precedentes. Há poucos dias, o ministro Barroso fez uma ponderação entre a presunção da inocência e a soberania dos vereditos do júri. E ele disse, conforme Alex e tal, que estava fazendo uma ponderação. Eu quero dizer para vocês, eu escrevi um texto outro dia chamado Por que devemos exigir evidências científicas dos acórdãos? O que eu quero dizer que é possível racionalmente você demonstrar com a ciência, não porque eu quero, é porque aquele argumento está equivocado. É possível demonstrar isso, meus alunos sabem disso. Esse caso aqui, eu posso demonstrar só por cima, quando o ministro Barroso diz que ponderou, ponderação, sabe quando é que você pondera mesmo? Assim, ó. Alguém consegue entender isso aqui? Eu e meus alunos somos dos poucos no Brasil que conseguimos fazer a fórmula de peso de Alex para mostrar quando alguém pondera. Então, quando alguém diz, e digo isso com todo o respeito, se no Supremo Tribunal alguém diz que pondera, você pergunte, mostre-me como ponderou, porque eu quero evidências científicas acerca disso que foi dito aí, porque estão em jogo liberdades, propriedades, choros e lágrimas. Eu tenho direito fundamental a uma resposta adequada à Constituição. Não vou discutir isso aqui, apenas quero mostrar, isso é um texto meu do Conjur, para vocês verem o tamanho da coisa, como é difícil fazer direito. Ou seja, ele não é simplificado, ele não é desenhado, ele não é mastigado, ele não é em sinapses ou em sinopses, porque quem faz sinopse não faz sinapse, ou vice-versa, eu já não sei qual é a diferença dos dois. Então, eu quero falar sobre um tema aqui absolutamente prático, o que mexe com os direitos, que prende, que solta, que tira dinheiro, que transfere propriedades, são os precedentes judiciais. E a primeira coisa é se nós falarmos do STJ. Por favor, o STJ diz que recebe não sei quantos mil processos. Realmente deve ser muito difícil, com 33 ministros. Quero dizer para vocês, a Itália tem 87 milhões, um terço do Brasil, mais ou menos, e tem no seu STJ 350 ministros. Portugal tem 9 milhões de habitantes e tem no seu STJ 67 ministros. O Brasil tem 33 para 203. Urgentemente, nós precisamos aumentar o número de ministros do STJ para que o STJ, pelo menos, não diga que somente 1% dos recursos sobem. Ou todos os advogados são imbecis, não conseguem fazer isso, ou, de fato, o tranco está tão grande, o filtro está tão grande, porque mais processos não podem passar. Por que não pode passar? Se passar mais, não tem capacidade operacional. Eu entendo que não tem a capacidade operacional, mas nada indica, nada me convence por que o STJ não pode ter mais ministros para um país tão grande como é este país. Então, o nosso CPC e também o CPP, eu ajudei a fazer isso, inclusive na época a Associação dos Magistrados queria que vetasse o artigo 489, que fala daqueles 6 incisos, não estará fundamentada a decisão que pediram para Dilma fazer o veto. Eu escrevi uma carta para Dilma, chamando ela de presidenta, para que ela pudesse ler, que ela não leria, provavelmente, e ainda bem que ela não vetou. Ela não vetou, mas o judiciário quase que veta, todos os dias. Os advogados que teriam uma grande argumentação naqueles 6 incisos do 489, parágrafo 1º, e no 315, que é espelhamento do 489, não conseguem fazer com que os tribunais façam isso. Vejam, por exemplo, não estará fundamentada a decisão.
que se limitar à reprodução ou paráfrase do ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Gente, é um mundo que dá para argumentar aqui. Quantas decisões todos os dias. Eu ajudei a colocar no Código de Processo uma coisa importante, que é a ligação dos embargos de declaração, que é o 1022, com o 489, para mostrar que quando você deixa de atender os incisos do 489, você está violando automaticamente o 1022. O segundo inciso diz empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Sim, isso está no Código. Portanto, por exemplo, decisão que cita a verdade real, nula. Porque é impossível explicar a existência da verdade real, ela não existe. Nenhum filósofo do mundo, falando do direito, vai explicar o que é a verdade real. Portanto, é um conceito que não quer dizer nada. Não há nulidade sem prejuízo. Nulidade de algibeira, eu vi outro dia um negócio desse. Aquele outro princípio que se usa seguidamente, que é que os gregos já tinham superado, que é in dubio pro societate. Os gregos já sabiam que isso não existe. Portanto, eu quero dizer, e é possível fazer isso, que todos esses são nulas decisões que citam conceitos jurídicos indeterminados. O terceiro é invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, autoexplicativo. O inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão. Fomos derrotados, o CPC foi derrotado pelo tema 339 do STF. O STF afrouxou essa exigência. O quinto, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso seja sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui está um problema grave. Quando desaparece o caso concreto, como se faz distinguição? Sexto, deixar de seguir enunciado ou súmula, jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinguição, no caso do julgamento ou a superação do entendimento. Eu ajudei a elaborar isso. Pensávamos que aí estava a inversão do ônus argumentativo. Não funcionou muito bem. Assim como 926, que é a emenda strequiana do CPC, que diz que a jurisprudência tem que ser íntegra, coerente e estável. Enfim, aos poucos nós vamos fazendo uma espécie de apropriação, o judiciário faz uma apropriação da legislação. O que é um precedente? Um país como o Brasil, no common law, que todos dizem que nós imitamos, não funciona desse modo. Primeiro, precedentes são decisões pretéritas de casos concretos, cujas razões são identificadas como norma pelos demais tribunais e sempre aplicadas contingencialmente. Vou mostrar para vocês aqui, se funcionar, não vai funcionar, mas, está aqui, mas não está funcionando ali, aqui está funcionando. Ó, precedente não nasce precedente, ele se torna um precedente a partir de uma construção orgânica. Segundo, a partir da análise de um caso concreto, o tribunal verifica a pertinência de um caso decidido preteritamente para a solução do litígio. Terceiro, tem sempre natureza contingencial. Quarto, o que vincula o julgador é a holding, que pode ser compreendida como os passos necessários para solucionar o caso concreto. Então, isto quer dizer que, ao contrário do que dizem os tribunais superiores, não se faz precedentes para o futuro. Precedentes, isso aqui é um exemplo típico do que é um precedente.
esse é um exemplo que a academia gosta muito, o caso da prostituta e do vagonete. No século XVIII, uma prostituta encomenda um vagonete de um artesão e não paga o serviço. O artesão ingressa na justiça cobrando os valores que não haviam sido pagos. O caso chegou à Suprema Corte, lá, House of Lords, que rejeitou a ação sob o fundamento de que o artesão tinha consciência de que o pagamento seria realizado com recurso de origem ilícita, portanto, não era exigível. No século XX, uma empresa fornecedora de aço ingressa com uma demanda de cobrança em face de uma empresa que estava envolvida em contrabando de armas. A House of Lords se valeu desse precedente de 200 anos antes, do caso da prostituta, e aplicou ao caso. Por quê? Porque tem uma holding, um princípio que se tira dentro dele. Não é a situação em si que tem que ser posta. O que há é uma holding, um princípio que se tira do precedente. Entende? É disso que se trata. Então, um país de civil law como o nosso, é a lei a qual o precedente se refere que é vinculante, e não simplesmente o precedente. Uma tese geral e abstrata para o futuro não é um precedente. Isso seria até uma contradição semântica, por isso é um país sem precedentes. Ao entregar o poder absoluto de fixação de interpretações derradeiras às cortes superiores, que é a tese que foi vendida, parte da doutrina do processo civil vendeu a tese para o STJ, para o STF, para os tribunais superiores todos, de que os tribunais são cortes de precedentes. Só que o Brasil se torna o primeiro, o único país do mundo que faz precedentes. Precedentes não são feitos, eles acontecem e a aplicação é contingencial. Isto é muito importante que se tenha isso. Então, quando se entrega o poder absoluto para que os tribunais façam os precedentes, a gente está dizendo que o direito é o que os tribunais dizem que é. Quando a Morgana falou disso hoje aqui também. É absolutamente equivocado dizer o significado último do direito deve ser estabelecido por uma autoridade igualmente última, aquilo que se chamaria de cortes de precedentes. Eles decidem por último. Agora, decidem o que é vinculante é o direito que o legislador faz. É a lei que é vinculante do qual você faz um precedente. Um precedente não pode ser contrário à própria lei que faz com que o precedente possa existir. Assim como a interpretação conforme. Uma interpretação conforme não permite que o Supremo ou qualquer tribunal faça outra lei no lugar daquela, como foi no caso de Juiz das Garantias. O Supremo fez, na verdade, ele trabalhou ele fez uma espécie de nova lei. Na Alemanha, um grande autor chamado Bernd Ritters critica isso e dá o nome de Richterliche Rechtsvorbildung, que é criação do direito pelos juízes. Os espanhóis carinhosamente traduziram por aprimoramento do direito. Mas aprimoramento não significa substituição do direito por parte dos tribunais. Não existe sistema sem vinculação. O grande problema é saber o que é que vincula num sistema. E não é aquilo que primeiro eu faço, como se fosse um ato de vontade, e depois disso eu faço todo o sistema vincular-se. E deixo de lado aquilo que é o caso concreto, ponto 1, que enseja tudo aquilo, porque senão não consigo fazer distinction, e deixo de lado a lei pela qual o sistema autoriza que dali se tire depois, e que aquilo se transforma num precedente. Então, aqui tem uma questão muito séria que eu quero mostrar, que é o seguinte.
Dei um tilt aí, dá um tilt no sistema. Agora está pulando aqui. Tem um slide meu aqui, eu não estou acostumado com isso. Tem um slide que eu queria mostrar exatamente, que é uma coisa corrente no Brasil. Disse por aí, eu já estive em vários congressos em que ministros, principalmente do STJ, dizem: os tribunais não obedecem aos nossos precedentes. Aí eu respondi já ao ministro Salomão, numa palestra que fizemos no Rio, na Emerge, né? Eu disse: eu acho que eu sei por que os juízes não obedecem. Porque talvez a gente não tenha aquilo que se diz que tem. Todo mundo diz que nós temos um sistema de precedentes e, de algum modo, invoca o common law. Gente, no common law, o precedente não é feito para o futuro, o precedente não tem número, é sempre um caso, Marbury versus Madison, não existe temas, etc. Não que não tenha que ter temas no Brasil, não que não tenha que ter as coisas que tem no Brasil. O que não pode ser feito é dizer: temos um sistema de precedentes e, a partir disso, se constrói precedentes para o futuro. Nós temos que pensar de forma diferente, que se é um precedente, uma coisa não tem outro nome. Se é precedente, esse precedente, necessariamente, ele tem que ser feito a partir de casos, e os próximos casos têm que ter condições de que a gente possa fazer distinguir, senão os advogados ficam na mão dos tribunais superiores. Então, por que os precedentes não são obedecidos? Os precedentalistas brasileiros, ou seja, a doutrina que trata disso, dizem e justificam que os tribunais têm que ser tribunais de vértice, tribunais de precedente. Eles têm a tese de que o direito é indeterminado. E se o direito é indeterminado, ou seja, o direito não vale nada, ele só vale depois da decisão judicial, a gente chama isso de realismo jurídico, essa indeterminação deve ser determinada pelos tribunais. Depois, essa determinação vai se dar via teses, súmulas, etc. Porém, esses precedentes são vistos pelos demais tribunais e juízes também como um direito indeterminado. Sendo assim, cada um determina esse direito discricionariamente por livre convencimento e outras coisas. O resultado: milhões de recursos buscando uma nova determinação. E isso não termina nunca. Não, o direito não é indeterminado. O direito possui determinações. O máximo que os tribunais podem fazer é agregar sentido sem fazer novos textos. E digo isso com todo o meu respeito que eu tenho pelos tribunais superiores, e todos sabem, o ministro Fachin sabe disso, que eu sou um institucionalista e que tenho defendido todos os tribunais com unhas e dentes contra todos os ataques que têm sido feitos. E quando eu fui e fiz uma brincadeira respeitosa com vossas excelências, brincando com vossas excelências, eu estive lá no Supremo e disse, num julgamento da presunção da inocência: senhoras, senhores, eu vim aqui como amigos da corte, porque inimigos os senhores já têm demais. Aí isso virou uma brincadeira e tal, realmente virou um meme, mas é isso. Eu tenho esta minha defesa institucional do Supremo Tribunal. Eu só quero saber, ninguém me informou o tempo, eu estou por encerrar, mas eu precisaria saber, que ali não tem nada escrito, e disseram que o tempo seria avisado, e eu não tenho, e eu preciso só, para encerrar, saber quantos minutos eu tenho, se eu já passei ou não. Por favor. Muito bem. Obrigado. Então, o que eu quero dizer a partir desta questão, e essa é uma questão teórica, eu sei que é muito difícil de compreender isso. É muito mais fácil nós falarmos aqui de coisas que são mais chão. Esta é uma parte complexa, mas que exatamente cientificamente é possível você dizer e compreender por que os tribunais no Brasil não
os tribunais inferiores, de tal, de piso e outros, não obedecem aos precedentes, porque também eles acham que o direito é indeterminado. Como o direito é indeterminado, eles também determinam. Tem um autor mexicano chamado José Luiz Martí, que diz o seguinte, falando exatamente disso, que esse é um problema não é só brasileiro. Ele diz o seguinte: e se o Poder Executivo fizesse a mesma coisa? Se o Poder Executivo também dissesse a mesma coisa, assim como os tribunais, por exemplo, o Tribunal de São Paulo não obedece em matéria penal o que o STJ diz, as palavras não são minhas, as palavras são do ministro Salomão e tantos ministros do STJ. E se o Poder Executivo também dissesse isso das decisões que emanam dos tribunais e dissesse, não, nós vamos reinterpretar aqui, porque, afinal de contas, nós temos livre convencimento. Vocês já pensaram o caos que se instalaria? Eu só quero que se reflita sobre isso, como eu disse, eu não quero ensinar nada, quero apenas que os senhores fiquem angustiados. No meu livro, O que é fazer a coisa certa, eu faço um grande debate entre as duas grandes correntes que acontecem no direito. O Brasil, as teses dominantes hoje no Brasil são as teses consequencialistas. Tem até a LINDB, que é uma lei com nome de chocolate, que tem que tem um dispositivo que diz que tem que ser julgado segundo as consequências, etc. Nós temos no mundo todo, se nós pegarmos desde a modernidade, nós temos a teoria kantiana, em que a gente chama de decidir por princípio, não é consequencialista. E nós temos, do outro lado, o consequencialismo, que é Bentham e Stuart Mill e outros. São basicamente assim como você se comporta no seu cotidiano. Você age por princípio ou você age por consequência? Quando você dá uma opinião por alguém, você dá por princípio ou dá por consequência? O que resta para o direito? O direito não deveria fazer por consequências, porque aí eu estaria legitimando o fato de que eu primeiro decido, conforme o resultado, e depois eu fundamento. Se eu decido por princípio, aí eu consigo decidir independentemente das consequências. É meio duro isso, né? Mas é assim que funciona. Tem dois exemplos, e encerro com isso, que mostra isso. O Michael Sandel conta a história do seguinte modo. Ele diz assim, vem um trem, você está no trem, e o trem tem dois caminhos. Se você seguir reto, você inexoravelmente vai matar 5 pessoas. Se você puxar uma cordinha, você desvia e mata um gordinho que está no outro trilho. O que você faz? Aí as pessoas dizem, 5 pessoas, vamos salvar 5, etc. Aí começa o problema. Você está discutindo a moralidade do assassinato. Isso é desumano. Aí temos um problema. E se aquele gordinho que a gente escolhe matar inventaria a vacina do câncer? Problema. E se dos 5 que você está salvando, 3 eram terroristas que estavam no caminho para matar centenas de pessoas num shopping? Vejam o que é o consequencialismo, o terrível que é o consequencialismo. Qual é o contraponto disso? Também a literatura nos ajuda, e eu mostro, desta vez, a televisão, anti-Michael Sandel, nesse caso, que é o House of Cards. House of Cards é o presidente dos Estados Unidos, está doente, precisa de um transplante de fígado. Ele está na lista. E leva um tiro, um atentado. Piora. Corre para o hospital, chega no hospital, toda aquela entourage e tal, não sei assim. Eis o presidente, ele está ferido. E o cara diz, ele precisa de um fígado. E os caras, muito bem, você é o presidente, tem um fígado? Tem um fígado. Aí o médico-chefe diz, mas ele é o segundo da lista. Aí o cara diz, não. Ele é o presidente dos Estados Unidos, olha a consequência desse ato, se nós não salvarmos, e tal. E o médico disse, não. O fígado é do Smith, lá que mora numa vila tal.
E aí começa a discussão, e o médico-chefe responde: It's the law. É a lei. Uma vida é igual a uma vida. Direito decide por princípios. Direito não é consequencialista. Não se diga que não se dê bola para as consequências, mas elas em si não podem levar à mudança daquilo que, por princípio, seria diferente. No meu livro, que é Fazer a Coisa Certa, eu tento mostrar que, como o direito não faz esse tipo de abordagem. E, em homenagem aos jovens advogados que estão presentes e às jovens advogadas, eu quero dizer que fazer advocacia hoje é um exercício de humilhação cotidiana. Eu tenho sido a voz de muita gente que não pode dizer coisas nas redes e nos artigos, e eu quero dizer que continuo fazendo isso, e quero contar rapidamente uma coisa que eu escrevi chamada o fator Stoic-Mogic. Dizer coisas que às vezes desagradam, etc., vale que a gente recorde do filme A Ponte dos Espiões. Aí eu criei em cima disso o fator Stoic-Mogic. O advogado Sandoval, ele é indicado para fazer a defesa de um espião russo que na Guerra Fria é preso em flagrante, blá, 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 e ele é indicado só para fazer o faz de conta. E fazer uma defesa faz de conta, porque ele é um advogado seguro, etc., não é que ele leva a sério e começa a agir por princípio, invoca precedentes, que lá, de fato, a coisa funciona, vai para cima, briga com o juiz, vai para a Suprema Corte, faz de tudo, e a família fica contra ele, começam a tirar pedras contra ele, o menino, filho dele, chega e diz: pai, você é um comunista, porque se você está defendendo um comunista, meu filho, eu só faço o meu trabalho. Chega o chefe da espionagem e diz: olha, esse caso é muito importante, nós temos que condenar esse espião, e você está sendo muito duro na busca de provas, você tem que amolecer um pouco. E ele diz: motherfucker, sai daqui, porque eu uso a Constituição dos Estados Unidos da América. Finalmente, ele vai até a Suprema Corte, e no final ele vai visitar finalmente seu cliente, que ele nem conhecia, e o cliente pergunta: doutor, o senhor nunca me perguntou se eu era inocente. Isso não me interessa, eu apenas defendo você. Aí o espião diz: pois eu quero lhe contar uma história. Há muitos anos atrás, o meu pai, ainda antes da Revolução Russa, meu pai conheceu um sindicalista que lutava contra o czar. E a polícia do czar chegava e batia nele, e ele caía e levantava. E porque ele levantava, ele sobrevivia. E a polícia batia, e ele caía, e ele levantava. E ele só sobrevivia porque ele levantava. Isto era um camponês estoico-mogic, o camponês estoico. Pois, advogado, você, disse o espião para o Sandoval, você me lembra esse amigo do meu pai. Você é um estoico-mogic. Eu quero dizer para todos os senhores, senhoras, etc., toda vez que tiverem dificuldade no seu cotidiano, todas as vezes que tiverem um juiz arrogante, um promotor arrogante, etc., lembre-se do Stoic-Mogic. Por quê? Você apanha e levanta, e com certeza por isso, e só por isso, você sobrevive. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É com uma genuína alegria que estamos aqui em mais um congresso da BDConst, que completa, portanto, 25 anos de atividades, e com os nossos cumprimento o professor Flávio Pansieri, em nome de todos que são mentes e corações que levam longe, nesses 25 anos, a Academia Brasileira de Direito Constitucional. Professor Flávio, demais disso, receba também meus cumprimentos pela genuína e sincera homenagem que vem de prestar
às profissionais de imprensa que aqui estão. Parabéns pela iniciativa. Esses são gestos que, ainda que singelos, eles se transformam na medida que eles superlativam o significado que eles veiculam, ou seja, o significado, como disse o professor Flávio, da representação essencial que tem num país a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, a liberdade de comunicação e de expressão e, portanto, professor Flávio, parabéns pela homenagem e pela justa lembrança. Em nome de todos os presentes, dos componentes desse dispositivo, gostaria de cumprimentar o professor Lênio Streck, que me precede nesta tarde de hoje, e, ouvindo o professor Lênio, isso, obviamente, me faz lembrar que o professor Lênio inverteu aqui aquela tradição multissecular que há no Vaticano, de que, antes do Papa falar, sempre um carmelengo, um pároco, reza a missa. Aqui nós tivemos o contrário, ouvimos o Papa da Hermenêutica e agora um carmelengo, circunstancialmente ministro do Supremo Tribunal Federal, vem aqui lhes trazer uma singela e pequena reflexão. E assim eu faço, saudando os estudantes e estudiosos aqui presentes. Gostaria de referir de modo especial aos professores, queridos professores, Zumar Fachin, que se encontra aqui presente, Carlos Eduardo Pianovski Ruzic, professor Edson Abdala, professor Sandro Kozikowski, e tantos professores que conheço de algum tempo, e esses jovens professores que conheci ainda mais jovens, Luciano, Francisco, Marco Marrafon, professor Flávio sequer tinha esses pequenos fios brancos que já adornam o passar do tempo, como efeito desses tempos primaveris de Curitiba, que presenteiam a todos aqueles que aqui participam com um dia de inverno agradável, nesse 1º de junho de 2024. Portanto, saúdo professores, participantes e organizadores deste evento da ABD Const. Gostaria de lhes fazer uma reflexão a partir do tema enunciado para este evento, reunindo ideias que lhes trago como um aporte, um contributo para este momento em que vive o direito, o Estado e a sociedade no Brasil. E digo-lhes que entre nós já se tornou corrente o uso da palavra caquistocracia, como lembrava dias atrás o professor Zumar. O escritor e jornalista Sérgio Rodrigues tem utilizado o termo caquistocracia para definir o governo por parte das piores pessoas. Se essa ideia fosse aplicada ao direito, seria imperativo, nos tempos contemporâneos, aqui em nosso país e alhures, indagar como tem sido a atuação dos grandes protagonistas da produção jurídica. Por isso, quiçá essa reflexão pode significar um alerta. Eis que o cenário pode ser desolador nessa área também. Por isso mesmo, para tratar seriamente de temas relevantes para o Estado, para a sociedade e para o direito, cumpre mesmo fazer o que é certo, como disse o professor Lênio ao me anteceder aqui nesta manifestação. Fazer o que é certo, prestar contas, respeitar a diferença e o dissenso e, obviamente, evitar demonizações ou divinizações que, como sabemos, são recursos de baixa retórica e de puro arbítrio argumentativo. E é disso que não precisamos para enfrentar os dilemas de hoje, da democracia, da liberdade e da solidariedade, com autonomia, seriedade e dignidade acadêmica, legislativa e, por que não dizer, hermenêutica. A sociedade aberta, que há de ser caracterizada pela racionalidade, pelo primado da ciência,
dos fatos e das evidências é incompatível com uma noção unitária de bem. Por isso mesmo, 2 séculos de constitucionalismo no Brasil devem servir para colocar em pauta o grande desafio da democracia constitucional, qual seja a limitação do poder, isto é, do governo necessariamente limitado em oposição ao arbítrio. A democracia, por isso mesmo, é a seara dos limites, na qual o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade faz emergir o que se tem de melhor a apresentar. Peço, portanto, licença para expor algumas ideias centrais em 5 chaves. Primeira, liberdade, igualdade e democracia configura o sentido genuíno da legalidade constitucional. Segundo, a autonomia e autodeterminação da sociedade brasileira contemporânea passam pela preservação das instituições, nomeadamente pela defesa da Constituição. Terceiro, a pluralidade social, política, cultural da sociedade brasileira há de ser acolhida em todos os sentidos, a fim de permitir o tratamento civilizado do dissenso. Quarto, o futuro possível e habitável pressupõe um direito generativo, cooperativo, fraternal e solidário, capaz de sustentar diferentes concepções de desenvolvimento, além de economias diversas, organizadas segundo o princípio do bem comum. Quinto, justiça coerente e segurança jurídica são imprescindíveis para evitar a diluição da autoridade do direito. Sem dúvida, neste item quinto, é de todo pertinente relembrar as raízes do direito romano-germânico e o reconhecimento, a partir dessas raízes, da Constituição como norma fundamental, diante dos desafios da sistemática derivada da experiência no sistema common law, a modelagem anglo-saxã que fornece, de um modo ou de outro, para o bem ou nem tanto, a advogados e a juízes papel central na interpretação e especialmente no fenômeno integrado à interpretação, que é a aplicação do direito. É também daí que pode derivar a nefasta judicialização da política, como pode se observar aqui e alhures. Eis 5 chaves de eixos ou premissas de nossa reflexão. Daí a relevância deste evento, neste momento, com o fio condutor que a direção da BDConst a ele imprimiu de modo coerente, e com essa iniciativa que, de um lado, celebra os 200 anos do constitucionalismo, digamos, brasileiro, e que, ao mesmo tempo, este evento nos remete a 7 constituições pertencentes a contextos históricos completamente distintos, mas todas elas, sem exceção, atravessadas por uma mesma busca, um mesmo mal-estar, uma mesma falta. Afinal de contas, cabe que nos perguntemos: o que nos constitui como povo, como nação, após sermos colônia e império, e somente no último quarto da história, república? O que conecta a Constituição outorgada em um Brasil imperial escravocrata em 25 de março de 1824, à Constituição cidadã, que em 2023 completou 35 anos? A resposta pode apontar para a jornada de um povo em busca de dignidade e de autonomia, ou em busca de uma ideia própria do que consiste dignidade e autonomia em nosso contexto. Jornada árdua, caminho cheio de obstáculos e de resistências,
até porque a Constituição só adquire consistência e sentido em um verdadeiro ambiente de democracia. Ontem, a vileza do escravismo, que esvaziava o sentido de parte das normas e princípios da Carta Imperial, que com ela conviveu por mais de 6 décadas. Hoje, a persistência do racismo na forma estrutural, institucional e interpessoal, levando-nos ao dado divulgado ano passado, 2023, pelo Atlas da Violência, segundo o qual 77% das vítimas de homicídio são pessoas negras. Ontem, em 1824, não eram sequer mencionados os povos indígenas no texto constitucional, sendo nas constituições seguintes trazidos apenas aspectos relacionados aos seus territórios. Somente em 1988 é que passamos a ter um capítulo respeitoso à sua organização social, à sua cultura, línguas e tradições, mas certamente persistem ainda hoje ameaças cotidianas ao seu direito de existir com dignidade e autonomia. Ontem, e por muitos anos e muitas constituições, não era permitido às mulheres sequer exercer o direito do voto. Direito esse reconhecido apenas em 1932, portanto, há menos de 100 anos, na ambiência de 200 anos do constitucionalismo brasileiro. Hoje, dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, mas persistem dificuldades enormes de subrepresentação, com percentual aproximado de somente 15% entre os eleitos. Subrepresentação, aliás, também verificadas nos órgãos de cúpula do sistema de justiça, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Destacando neste percurso, e especialmente há 35 anos atrás, a participação popular em sua elaboração, em momento da elaboração da Constituição, relembro aqui as palavras do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em 88, referindo-se na Constituição a um representativo e oxigenado, disse ele, sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto, que então passava a vigorar. E nesse momento acrescentou esse deputado a quem o Brasil muito deve na redemocratização. Disse ainda Ulisses Guimarães, como caramujo, a Constituição guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Fecho aspas. Digo então que essa é a primeira metade do século XX assinala entre nós uma tomada de consciência do subdesenvolvimento, como escreveu em suas obras Antônio Cândido. Agora, mais recentemente, a elaboração e promulgação da Constituição de 88 marca uma tomada de consciência da cidadania, após décadas de sombra, elevando a dignidade da pessoa humana a fundamento da nova república e apontando como caminho necessário para a construção de uma sociedade que seja livre, justa e solidária. Por evidente que o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 35 anos atrás, do Brasil de 88. Assim como o mundo, a economia, a comunicação e as relações sociais
transformaram-se. Havemos de destacar nessa travessia a elevação dos direitos fundamentais à condição axiológica de valores condutores de uma reconfiguração de todo o ordenamento jurídico, conduzindo debates que vão desde a constitucionalização do direito privado até a necessidade de democratização e equilíbrio da justiça criminal. E no âmbito da constitucionalização do direito privado, o papel central ocupado pelo conceito e pela prática de princípio tão relevante na atividade do julgar, como aqui destacado pelo professor Lênio, de modo enfático e também coerente. As garantias das liberdades fundamentais e da autonomia, nesses 30 e tantos anos, redesenham a proteção jurídica da pessoa e da personalidade, ampliando o arco de possibilidades para a prática de cunho existencial ou patrimonial. Os direitos civis subjetivos são elevados ao Estatuto de Direitos Fundamentais. Os deveres jurídicos, a seu turno, tecem outros horizontes da responsabilidade dentro dos desafios para as liberdades e liberdades no plural. Todas as pessoas passam a ser, como todas as pessoas devem ser, como todas as pessoas são, igual em dignidade, que têm o mesmo valor moral, como estatui o caput do artigo 5º da Constituição, que é uma proclamação normativa vinculante, vinculante para todos, inclusive para os magistrados, e que se projeta na melhor interpretação dos direitos de personalidade, no direito público, em especial no direito penal, sobretudo em referência à limitação ou, se quisermos, delimitação do exercício da violência por parte do Estado e à garantia de direitos mínimos em espaços reconhecidamente em déficit constitucional. Um desses espaços no Brasil é o do sistema penitenciário. A jurisdição se transformou nesse período, não apenas na ambiência da hermenêutica constitucional, mas também pela relevância crescente da resolução extrajudicial de conflitos. Jurisdição e mediação são conceitos distintos e consubstanciados por lógicas diversas, mas que vêm demonstrando uma enorme potencialidade de coexistência e de diversas conexões, destacando-se aqui o protagonismo de normas de resolução do Conselho Nacional de Justiça nessa travessia, que, aliás, completa nesse ano 24 anos. Completa em 2024 20 anos. A pluralidade social, política, cultural da sociedade brasileira, portanto, há de ser acolhida por uma perspectiva da Constituição como expressão de um direito dúctil, suave, poroso, na feliz expressão de Gustavo Zagrebelsky, no sentido de permitir o acolhimento e o tratamento civilizado do dissenso, sem mitigar eventual necessidade da decisão e, obviamente, a responsabilidade fundamental que aí cabe ao Poder Judiciário, e sem esquecer que é um núcleo fundamental intransponível, dado exatamente pelo texto constitucional, eis que ninguém tem uma Constituição para chamar de sua. Portanto, sem mitigar a necessidade da decisão e sem esquecer esse núcleo intransponível, os diálogos institucionais entre os poderes, instituições e órgãos do sistema de justiça hão de ser ponte e não espaço de disputa, qualificado pela mediação e pelo respeito à diversidade de posicionamentos próprios da democracia. Desde as grandes guerras e ao longo das últimas décadas, falamos e debatemos a fundo, especialmente aqui no direito ocidental, novas compreensões do princípio da igualdade material, com a superação de perspectivas por demais restritas sobre o direito, trazendo ao centro
os princípios constitucionais, agora com plena densidade normativa, tendo por núcleo a força dos direitos fundamentais. Miremos, pois, apesar de todos os momentos rugosos que vivenciamos, miremos o futuro com esperança e a energia desse acúmulo teórico e prático, cientes da complexidade dos desafios impostos pela realidade e que perpassam um planeta em risco devido à ação humana, com gravíssimas implicações ambientais, sociais, econômicas e políticas, implicações a nos exigir, nas palavras que estão numa encíclica histórica, a Laudato Si, sobre a casa comum, que estão a exigir essas implicações, como escreveu Francisco nessa encíclica papal, que o bem comum seja um princípio alçado, a ser alçado a um papel central e unificante na ética das relações sociais. Por isso, peço licença aqui para reiterar a solidariedade e, de modo especial, destinando-a ao professor Lênio Streck e ao ilustre professor a quem o professor Lênio se referiu, o professor Auri Lopes Júnior, também para referir-me à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, em maio, e que representa seguramente um momento de uma hecatombe que desperta em todos nós mais do que um alerta. Ao estar ali, o que vimos foi um cenário desolador, mas também de muita luta. As redes de solidariedade formadas demonstraram e continuam demonstrando a força da resiliência e o quanto é possível fazer quando nos ancoramos no bem comum, no respeito ao outro, no alter e na alteridade como princípio da ação. A catástrofe traz também duras lições. Mais uma vez ao fundo, dentre essas lições, a necessidade de escuta atenta e respeitosa da ciência. Por isso, é também momento não apenas de pensar, mas de verdadeiramente investir em prevenção, para que a dor se converta em aprendizado. Quiçá, neste momento, emerja a percepção de que a mudança do clima pela ação humana evidencia que todos, sem exceção, dependemos uns dos outros. Esta percepção é quase que uma revolução epistêmica que atinge profundamente pessoas, as instituições e o direito. Quiçá, para esse futuro que se aproxima, devamos refinar e desenvolver o que entendemos por fraternidade como valor jurídico constitucional presente no preâmbulo da nossa Constituição. E aqui não me refiro à fraternidade como mero ponto de vista ou como parâmetro de abordagem ou mesmo como uma meta-teoria, mas, sobretudo, como paradigma, como vetor hermenêutico e também, portanto, de julgamento, como expressão do princípio da hospitalidade, princípio esse que se sobrepõe e que é o anteparo da hostilidade, a hospitalidade que indica acolhimento democrático da diferença, o enfrentamento civilizado do dissenso, a ressignificação das instituições, da própria cultura e da sociedade como espaço de hospitalidade. O tema vem sendo objeto de reflexão profícua no contexto dos chamados direitos de solidariedade, ou por alguns denominados de direitos de terceira geração, como construiu Karl Vassack, e que foi traduzido em julgamentos importantes também na ambiência do Supremo Tribunal Federal, em decisões cujo relator foi o ministro Carlos Aires Brito, que propôs um constitucionalismo fraternal como ponto de afunilamento
entre o constitucionalismo liberal e social, como a conciliação possível entre os extremos da liberdade de um lado e de outro a igualdade. Como exemplo, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510, que autorizou as pesquisas com células-tronco embrionárias, bem como a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, em que foi reconhecida a união homoafetiva e afirmada pelo tribunal a proibição do preconceito, como sendo ela, a proibição desse preconceito, um capítulo do constitucionalismo fraternal. Da mesma forma, o julgamento da assim denominada PET, Petição 3388, que tratou da demarcação de terras indígenas, e na qual o Supremo levou em conta a finalidade fraternal e solidária de diversos dispositivos da Constituição, bem como assim se passaram em ações diretas de inconstitucionalidade, por meio das quais se considerou inconstitucional a permissão de extração, industrialização, comercialização e distribuição de amianto crisotila por conta de seus danos à saúde. Por isso, se queremos praticar um constitucionalismo do cuidado, devemos também praticar algumas virtudes que para muitos, com acerto, são virtudes éticas, como a empatia, o respeito à autonomia, a prudência na relação com os outros e, de modo especial, o cuidado com o planeta a ser elevado em um novo patamar. Um constitucionalismo do cuidado implica a necessidade de reconhecimento e atenção aos direitos fundamentais, não apenas das gerações do presente que estão a construir o futuro, mas também das gerações ainda não nascidas. Em corajoso e importante trabalho publicado no Brasil, com o título A Revolução Ecojurídica, corredigido por um cientista e um jurista, o renomado físico Fritjof Capra e o professor de Direito Civil, professor na Itália, Ugo Mattei, propõem 3 eixos principais ou 3 objetivos estratégicos para o que chamam de uma transformação ecológica do direito. O primeiro seria a dissociação conceitual entre direito e violência, compreendendo a juridicidade presente em redes sociais de cooperação, em espaços de mediação, na regulação democrática em comunidade. É um prisma que compreende o direito como forma de expressão, comunicação e autodeterminação de uma comunidade, não devendo, portanto, o Estado restringir qualquer exercício profissional ou de submeter essas formas de expressão, comunicação e autodeterminação às prerrogativas do poder, seja ele quem for, provenha ele donde provier. O segundo objetivo estratégico é apresentado como o fortalecimento da comunidade, cuja soberania deve prevalecer de modo radicalmente democrático e solidário. E, por fim, em terceiro lugar, Capra e Mattei propõem uma nova compreensão dos direitos de titularidade e, especialmente, da posse, da propriedade da empresa, como direitos generativos, cooperativos, capazes de sustentar as economias, não apenas num modelo único de desenvolvimento, mas também as economias alternativas, locais e organizadas segundo o princípio do bem comum. De outra parte, mas com preocupações similares, um grande professor conhecido entre nós, filósofo Luigi Ferraioli, tem defendido, como muitos sabemos, a chamada Constituição da Terra, como resposta aos desafios do século XXI, sugerindo um alargamento do constitucionalismo internacional e supranacional. Uma proposta que pode ser ousada, mas que tem inegavelmente aspectos potencialmente sensíveis, e mais do que isso, expressa angústias e preocupações similares
quanto aos limites dos paradigmas sobre os quais ancoramos as construções jurídicas modernas, especialmente o antropocentrismo. Podemos e devemos refletir sobre essas propostas, trazendo-as ao espaço e o contexto do Brasil e mais, dos países que nos circundam, e nós, com ele, juntos, em igual dignidade nacional, formamos não apenas a América do Sul e América Latina. Destaco 2 pontos nesse sentido, 2 possíveis propostas para a vossa reflexão, dentro do que seria uma agenda do constitucionalismo do cuidado. Em primeiro lugar, a premente necessidade de se passar a entender dignidade como dignidade de todos os seres viventes, e não apenas dos seres humanos. A Constituição do Equador de 2008 e a da Bolívia de 2009, por exemplo, são importantes expressões de um constitucionalismo latino-americano que reconhece os direitos da natureza em uma perspectiva ecocêntrica. Há avanços significativos nessa direção também no Brasil, com a crescente tomada em conta de que os animais também são seres vivos, dotados de sensibilidade e passíveis de proteção jurídica, e, portanto, nesta área também, nada temos a dever à Europa continental. Um segundo ponto diz respeito aos direitos das crianças. Temos urgência na materialização de políticas públicas que efetivem a priorização e a proteção das crianças e adolescentes, cumprindo diretrizes já existentes, mas ainda muito em abstrato. É necessário que o caminho da proteção integral encontre amparo cada vez mais consistente em nosso sistema de justiça, inclusive no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e na busca e valorização de boas práticas. Entre os diversos exemplos de temas relevantes dessa agenda, cito a imprescindibilidade de iniciativas e esforços interinstitucionais que facilitem o registro civil do nascimento, que fortaleçam as redes locais de atendimento, que garantam a celeridade de processos que envolvam crianças na primeira infância e de ações penais que tenham como vítima crianças e adolescentes, que garantam um ambiente de dignidade a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que fortaleçam e qualifiquem, enfim, os procedimentos judiciais e extrajudiciais em matéria de infância e juventude. Aqui recordo o enunciado do tema 1182 da repercussão geral, conforme editado pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a maternidade e o genitor monoparental, sobre o pai genitor monoparental, situação que pode espelhar bem o caminho da proteção integral da criança, entre tantos outros casos e exemplos. Não haveria sentido, por certo, falar de cuidado, fraternidade e de futuro, sem conferir com efetividade a prioridade absoluta à agenda dos direitos das crianças e adolescentes. Concluo esta breve reflexão com uma mensagem de esperança e de compromisso, que sejamos capazes, por meio de encontros e espaços como esse, e tantos outros liderados pela BDConst, ao longo de sua profícua existência, que sejamos capazes de construir uma mentalidade constitucional, praticar a cultura constitucional, praticar, enfim, uma alfabetização de cidadania, na qual os direitos humanos são o lugar da responsabilidade, portanto, o lugar de deveres também, deveres que não devem ser terceirizados nem delegados, que saibamos assumir nossos deveres. Saramago dizia, no seu discurso na Fria Estocolmo, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, que também sejamos capazes de esgrimir nossa luta pelos nossos deveres fundamentais. Portanto, que saibamos assumir tal responsabilidade como agentes morais independentes de uma comunidade
inclusiva, cada qual nos espaços que lhe cabem como cidadãs e como cidadãos, como profissionais e como instituições. É numa sociedade aberta, genuinamente democrática, que assim se pode fazer, porque para que assim seja, inexiste uma concepção unitária de bem. Cumpre zelar para preservar nos próximos anos do constitucionalismo brasileiro os legítimos espaços do dissenso, da diferença e, como bem lembra o mote desse evento, da própria democracia. É um desafio solidário a muitas mãos e de todos nós. É preciso levar a sério o presente para que não aflore a caquistocracia como círculo vicioso contínuo. Que um círculo virtuoso de liberdade, de democracia, de respeito ao dissenso e à diferença, sempre com responsabilidade, traduza nas instituições, nos protagonistas da produção jurídica e, portanto, no direito, ou melhor, que se possa oferecer os desafios do presente e de um futuro habitável. Estou certo que o amanhã dará testemunho das nossas ações e também de nossas omissões em seus compromissos com as gerações futuras. Muito obrigado pela vossa atenção.